Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal da Escola de Informática MPR. Meu nome é César Tanaka e hoje eu vou mostrar como usar as funções de procura, como PROC-V, para buscar imagens e exibi-las nas suas planilhas. Como nesse exemplo, onde eu digito um código aqui na célula C5 e a imagem vai mudando juntamente com as informações. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e deixe um like para nos apoiar. Para resolver esse problema, eu já tenho aqui uma pasta chamada Imagens, com algumas imagens. Os nomes das imagens e aqui as imagens ou em formato JPEG ou em formato BMP. Se você usar uma versão antiga do Excel, tem que ser formato BMP. Se for uma versão mais recente, pode ser formato JPEG também. Vou voltar aqui no Excel. Esse formulário aqui está pronto. Tem outro aqui que já tem as informações aqui vinculadas a essa base de dados. Aqui tem uma base de dados, uma tabela, vou ampliar aqui e dar um zoom. Uma tabela com uma coluna de ordem, um número, um código, né? O nome do produto, categoria e subcategoria, preço desse produto e aqui nessa coluna F, o nome das imagens, o nome dos arquivos. Então aqueles nomes que estão nessa pasta de imagens, aqui embaixo, estão aqui nessa coluna F. Depois a marca do produto e finalmente uma descrição aqui textual do produto. Essas informações, vou tirar o zoom, voltando aqui no formulário, já estão vinculadas a essa planilha, através de PROC-X, PROC-V, aqui um exemplo de PROC-X, né? PROC-V aqui embaixo, com cerro. Se você não souber como fazer esse tipo de vinculação, esse tipo de formulário, dá uma olhada na descrição desse vídeo, que lá tem um link para outro vídeo que eu fiz que mostra como você vai criar um formulário desse tipo aqui. E nós queremos colocar aqui na direita a imagem desse produto que foi escolhido aqui através do código. Para a gente poder fazer isso, nós vamos usar VBA, uma linguagem de programação, vinculada com a função de procura. Então vamos ativar aqui a guia do desenvolvedor. A gente vai aqui no menu arquivo, vamos dar um zoom. A gente vai aqui no menu arquivo. Aqui embaixo, opções. Nesta janela central, aqui do lado esquerdo, escolha personalizar faixa de opções. E aqui na direita, marque aqui ó, o item desenvolvedor. Desenvolvedor e aqui embaixo, OK. O Excel vai ativar essa guia aqui em cima chamada desenvolvedor. Vamos dar um zoom. Desenvolvedor, vou clicar nela. E aqui na parte central tem uma maletinha de ferramentas. Vou clicar nesse botão inserir da maletinha. E a gente vai escolher controles ActiveX, ActiveX. São controles de programação aqui, né? Então a gente vai poder usar elementos de programação visuais aqui no nosso formulário. E esse elemento aqui, ele é a imagem que nós vamos utilizar. Então, imagem, controle ActiveX. Vou clicar uma vez e vou desenhar aqui do lado um retângulo com o tamanho da imagem que eu quero. Vou colocar mais ou menos aqui, desenhar esse espaço onde a gente vai colocar a imagem. Voltando aqui na barra de cima, na barra superior da guia desenvolvedor, eu vou ativar aqui propriedades, e foi aberto aqui ó, do lado direito essa janela com as propriedades desse elemento de imagem aqui. Se eu clicar fora, ó, se eu clicar em alguma célula fora da imagem, ele muda. Se eu clicar na imagem, as propriedades são dessa imagem aqui. O que nós vamos fazer? Uma boa prática de programação é dar um nome para essa imagem. Vou clicar nesse primeiro campo, tá, como image1, é um nome padrão. Vamos colocar em letra minúscula IMG e o nome da imagem, vamos colocar IMG produto. Não pode haver espaço em branco aqui nesse nome. Eu vou pressionar Enter. Então essa imagem aqui passou a se chamar IMG Produto e esse nome é usado na programação. O usuário final não vai ver esse nome, nem vai ver essa janela aqui. Vou tirar um pouco o zoom. Nós temos que fazer alguma vinculação da mudança do código com a mudança da imagem. Se eu colocar aqui um outro código, 2 por exemplo, esses campos são mudados por causa da fórmula do PROC-V ou PROC-X e a imagem não. Como é que eu faço essa vinculação? A gente faz essa vinculação através de programação. E a gente vai ativar a programação nesse primeiro botão aqui, Visual Basic, dessa guia desenvolvedor. Vou clicar aqui então Visual Basic.
Aqui já tem o código do formulário pronto. E aí na esquerda eu vou escolher o formulário que eu estou usando. Ó. Aqui vamos dar um zoom. A abinha formulário, né? Que abinha formulário é essa, né? Voltando aqui no Excel, é essa abinha aqui de baixo. Ó. Vamos dar um zoom aqui novamente, né? É essa abinha aqui, formulário, é esse nome que aparece lá na programação. Vamos voltar. Aqui em cima então, planilha 4, que é o nome original, e formulário, que é o nome que foi mudado posteriormente. Aqui no lado direito é que a gente vai programar o nosso código. O código de programação fica nessa folha em branco aqui. Para a gente poder vincular a mudança de uma célula com a mudança da imagem, a gente vai ter que fazer um código de programação na planilha. Então, aqui em cima nessa caixa geral, você vai escolher planilha, que em inglês é worksheet. Vai clicar em worksheet, ele colocou um código de programação, aqui tem o comando principal, worksheet selection change. Esse comando aqui, esse código aqui vai ser executado quando houver uma mudança de seleção de célula. Se eu selecionar a célula A1, A2, A3, esse código vai ser executado, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que o código seja executado quando nós mudarmos uma célula específica, que é a mudança de código. Então na direita aqui, ó, à direita do worksheet tem Selection Change. Eu vou clicar nessa caixa e vou escolher a opção Change, mudar. Change é mudar. Então ele criou mais um código aqui em cima, Worksheet Change, ou seja, esse código vai ser executado quando houver mudança na planilha. Esse de baixo eu vou apagar. Vamos selecionar, Delete. E aqui dentro desse comando Private Sub, End Sub, final da sub, é que vai o código de programação. Vou pressionar Enter aqui. Vamos fazer um teste só para vocês entenderem. Vou apertar Tab para ficar mais alinhado à direita. Não é obrigatório fazer isso, mas é uma boa prática de programação. E vou colocar um código de programação, uma caixa de mensagem, Message Box, abre parênteses, e eu vou colocar entre aspas aqui, OK. Só para a gente ver o que acontece quando eu mudar a planilha agora. Vou tirar o zoom, voltar aqui no Excel. Aqui em cima vou desapertar esse botão que tem um esquadro e uma régua. Modo de design, ele está cinza escuro. Ó. Vou desapertar. E agora eu vou modificar uma célula. Vou clicar nessa célula, digitar o número 1, Enter. E apareceu a mensagem de OK, que é aquele comando Message Box. Tudo que eu fizer aqui, ó, vou apagar esse número 1, Delete, aparece aqui o Message Box. Alt F11, ou então esse primeiro botão Visual Basic, para a gente voltar na programação. Então o que faz Worksheet Change? É executado sempre que houver uma mudança na planilha. Vou tirar esse comando aqui, e o que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma mudança da imagem quando houver a inserção de um código. O código está aqui na célula C5, coluna 3, linha 5. Então a gente pode colocar isso na programação. A célula que é modificada aparece aqui, ó, como target. Target é a célula de destino, né? A célula que foi modificada. O VBA já traz isso para nós. Então a gente vai fazer uma condicional C, if, a célula que foi mudada, que é a target, ponto, row é linha. Se a linha for igual a 5, a gente está falando da célula C5. E, a coluna, target, ponto, column, foi igual a 3, então isso aqui é a célula C5. Então, então. Vamos dar um Enter aqui, já vou colocar o final do comando if, if. A gente vai fazer o que? A mudança da imagem. Eu vou apertar Tab aqui para deixar mais alinhado, ficar mais fácil de ler. E para mudar a imagem, a gente faz uso de uma propriedade da imagem. Vamos lá no Excel para entender melhor isso daqui. Vou voltar aqui no Excel. Vou selecionar aqui o esquadrinho com a régua. Vou clicar na imagem. Para a gente poder ativar as propriedades. Por isso que eu cliquei no esquadrinho com a régua. Se você deixa o esquadrinho com a régua pressionado, o código VBA não funciona. É para a gente trabalhar aqui nas propriedades. Aqui nessas propriedades, vamos dar um zoom aqui. Ó. Aqui tem uma propriedade chamada Picture. Picture, tá? Nenhum. Essa é a imagem que vai aparecer aqui dentro desse retângulo. Vou tirar o zoom. Vamos pegar uma imagem lá daquela pasta. Vou voltar naquela pasta. Ó, vamos pegar, por exemplo, essa imagem aqui, ó, jujuba.jpg, e esse caminho aqui em cima. Vou copiar o caminho, Ctrl C. Vou voltar ali no VBA. E aqui na propriedade, vamos dar um zoom. Vamos colocar aqui em Picture. Olha só. Clicar nos 3 pontos.
O Excel abriu essa pasta, já está aqui, ó. Vamos clicar aqui em cima e colar aquela pasta. Aqui, aparentemente, não tem nenhuma imagem, né? É porque ele mostra só BMP, WMF. Clica aqui nessas opções de tipo e coloca todos os arquivos. Aqui estão as imagens. Vou colocar lá a imagem Jujuba, vou clicar aqui em abrir. E ao voltar no Excel, ela está aqui sendo mostrada. Então, se a gente mudar a propriedade Picture, a imagem vai mudar aqui também. Vamos fazer isso lá no VBA. Então, eu vou clicar aqui no ícone do VBA, Visual Basic. E para a gente carregar a imagem, a gente vai usar o nome da imagem, img produto, .picture, que é a propriedade que contém a imagem, .picture. Como é que eu jogo a imagem aqui, né? A gente tem que usar uma função pronta do VBA chamada loadPicture. Essa função já está pronta no VBA e aqui, abrindo parênteses, a gente coloca o caminho, o nome do arquivo. Vou fechar essa janela por enquanto. O nome do arquivo, o nome do caminho. Eu vou colar aqui, primeiro eu vou abrir aspas, vou colar o caminho daquela pasta que tem as imagens e vou colocar uma imagem aqui, por exemplo, camisa Holanda JPG. Então aqui, camisa Holanda.jpg. Tem que tomar cuidado para não errar nenhuma letra, senão ele não vai encontrar a imagem, né? Então aqui está o caminho da imagem, entre aspas, né? Função loadPicture, que vai para essa propriedade Picture. Vamos voltar aqui no Excel. Para a gente poder executar o código, tem que certificar que esse botão aqui do esquadro com a régua modo design não está apertado. Vou colocar 4, por exemplo. Enter. E entra a camisa da Holanda. Ainda não está vinculado com o código. Se eu colocar aqui o número 1, continua aqui a camisa da Holanda, porque a gente não vinculou esse código aqui do C5 com a imagem. A ideia é o que, pessoal? A ideia é pegar esse código da base, fazer uma procura, um procv, por exemplo, para retornar esse nomezinho aqui da direita. É fazer um procv, né? Vou pegar essa coluna, pegar o código, procurar e devolver a imagem correspondente. Isso em VBA. Então vou voltar aqui no formulário, depois primeiro botão aqui Visual Basic. Vamos ter que mudar esse comando aqui para mudar a imagem. Legal? Para fazer isso, eu vou criar aqui algumas variáveis para a gente pegar as partes da função procv, valor procurado, a tabela matriz. Então como é que vai funcionar isso? Ó, vou dar um enter aqui embaixo do private sub, do começo da macro, né? E o comando para criar variáveis é dim. Vamos colocar aqui, ó, valor procurado. Enter. Depois dim matriz tabela, onde vai ser feita a busca, né? Então matriz tabela. O nome você pode usar o nome que você quiser. E agora a gente vai criar os elementos usados pela função procv. Então dentro aqui do if, né? Apertar tab, deixar alinhado. Valor procurado. Quem vai ser o valor procurado? Vou digitar aqui a variável, valor procurado. Ela vai ser o conteúdo da célula C5. Aqui do Excel, voltando aqui no Excel, vai ser esse conteúdo aqui da célula C5 da planilha formulário. Então eu tenho que colocar aqui o comando igual. Então a variável vai receber worksheets, que é o comando da planilha. Nome da planilha, formulário. Tem que ser igualzinho, né? Se colocou acento, tem que colocar também. Ponto, a célula que eu quero. Range é o comando. Range é intervalo. Então aqui worksheet significa planilhas, e o nome da planilha que eu quero. E range é intervalo, abre aspas, C5. Fecha aspas, fecha parênteses. Por que tem parênteses e aspas, né? É da gramática da programação. Ela precisa desses elementos porque foi criada desse modo, né? Quem criou exige aqui parênteses, exige aspas. Ponto velo é o valor da célula C5 que vai para o valor procurado. Outro comando. Quero definir a matriz tabela. Matriz tabela, que é o nome da variável que foi criada, igual, está aqui em cima, ó, matriz tabela. Pode ser minúsculo, maiúsculo, tá? O VBA não liga muito para isso. Em algumas linguagens como Java, como C, isso é importante. No VBA isso é irrelevante. Matriz tabela igual o quê? Worksheets. Também igual de cima, né? Worksheets. Abre parênteses, abre aspas. Só que a planilha é a base de dados aqui embaixo. É outra planilha. É essa aqui onde a gente faz a busca. Então vamos colocar base de dados. Fecha aspas, fecha parênteses. E o intervalo que vai aqui nesse caso do A2 até o final, vamos ver, H3.
6. Então vamos colocar aqui range, abre aspas, H2, dois pontos, H6, fecha aspas, fecha parênteses. Aqui não tem ponto velo, eu não quero o valor desse intervalo, porque são vários valores inclusive. Eu quero simplesmente o intervalo de dados, que é do H2 até o H6, então não tem ponto velo aqui no final. Vou criar mais uma variável para a gente achar o nome da imagem. Então vou colocar aqui uma variável dim, imagem. E aqui a gente vai fazer o procv. Embaixo aqui vamos fazer o procv, que é imagem. Quero saber o nome da imagem. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a esse caminho aqui, a pasta que contém as imagens. Vamos apagar igual aqui primeiro. Vamos copiar esse cara aqui. Ctrl C. Então a imagem vai ser igual a esse caminho aqui, fecha aspas, seguido, concatenado com o nome da imagem. Então, concatenado com o nome da imagem, né? Aqui, para fazer essa concatenação, eu vou usar o procv. Podia ser procx ou procv. Vou usar, nesse caso, o procv. Para esse comando não ficar muito comprido na mesma linha, eu vou apagar essa concatenação. Vou fazer aqui embaixo o restante. Então, a imagem vai ser igual. A nova imagem vai ser a própria imagem que estava lá, que é o caminho, né? Concatenado. Agora eu vou fazer o procv aqui. Como é que faz procv em VBA? Application. O que é application? É o Excel. Ponto. E aqui tem um comando, o worksheet function. Worksheet function é a lista de funções que estão disponíveis aqui no VBA. E aí, ponto de novo, aparecem as funções em inglês, né? Aqui tem as funções em inglês. Procv em inglês é VLOOKUP. V-L-O-O-K-U-P. VLOOKUP. Abre parênteses. Primeiro parâmetro, argumento aqui 1, né? Valor procurado. Vou digitar aqui valor procurado, que a gente já determinou antes. Vírgula. Aqui estamos em inglês, né? Então não é ponto e vírgula, é vírgula. Matriz tabela. Agora você tem que lembrar como é que funciona a função procv, né? Então matriz tabela. Depois, a gente quer qual coluna? Nós temos que olhar lá na nossa base. Então vamos aqui na base. Coluna 1, 2, 3. O nome do arquivo está na coluna F, que é a sexta coluna. Então aqui voltando, 6, ponto e vírgula, 0 falso para fazer a busca exata. Então aqui a gente vai ter a imagem com o caminho concatenado com o nome da imagem. E aqui no comando de baixo a gente vai apagar todo esse conteúdo entre parênteses. Vamos clicar aqui no começo e até o final, apagar e colocar o que? A imagem. A variável imagem que tem o caminho da imagem escolhida, né? Escolhida através de um procv que foi feito anteriormente. Vamos ver como vai funcionar? Vou fechar esse código de programação. Vamos voltar no formulário. E aqui, ao colocar, por exemplo, o número 2, tem um erro aqui. Vamos procurar esse erro aqui na programação. Vou clicar aqui em depurar, ele para na linha que deu erro. É justamente aqui na função de procura, né? Tá simples aqui o erro, pessoal. A matriz tabela não é do H2 até o H6, eu me confundi. É do A2, né? A2, olha só no Excel aqui, ó. É do A2 até o H6, é a tabela inteira, né? Do A2 até o H6. Não adianta selecionar só esse pedaço. Então, vamos voltar lá no código. A gente pode parar a execução e rodar novamente, mas eu posso voltar aqui nessa setinha amarela, aqui na linha que deu problema, voltar aqui para trás e apertar o play para continuar executando, para ver se vai funcionar agora. Parece que não deu nenhum erro. Vou fechar aqui o VBA. Vou voltar no formulário. E vamos lá, vamos mudar. Código 3, trouxe a camisa do código 3. Código 4, Enter. Camisa do código 4. Código 5. Então, a gente fez uma amarração do VBA com a função de procura. E se você gostou desse vídeo, clique no botão de curtir e compartilha com um amigo. Deixe o seu comentário para eu saber o que você está achando. E se você quiser saber mais informações sobre os nossos cursos presenciais e online, entre em contato pelo link que está na descrição desse vídeo. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para saber quando houver novidades nesse canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.